Agora foi, né? Então, galera, começando aqui uma transmissão de biologia aí, galera. Vocês acabaram de ter um pouquinho de física com o Hugo e agora um pouquinho da disciplina de biologia. Firmeza, galera? Dá um like aí, dá um oi quem tá quem tá assistindo. A ideia é que a gente está trabalhando alguns conceitos fundamentais dentro da biologia nessa aula do segundo ano. Na aula anterior trabalhamos alguns conceitos do primeiro ano e hoje vamos estar com um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês, belezinha? Dá um oi se estiver tudo ok na imagem. Então, galera, vamos lá. Nós vamos falar hoje, galera, sobre a classificação dos seres vivos. Por que nós vamos classificar todos os organismos que existem no planeta? Tá? Qual o objetivo da gente estar classificando? Quando a gente fala em classificação dos seres vivos, a gente está remetendo-se a uma forma da gente poder compreender o mundo. Então, se a gente observar aqui na imagem, olha um pouquinho da biodiversidade que nós temos aqui, tá, galera? Então, é sobre essa biodiversidade que a gente vai estar trabalhando dentro do contexto de classificação dos seres vivos, tá? Então, relembrando, por que nós vamos classificar? Para a gente ter uma melhor compreensão do mundo natural, ou seja, do ambiente onde nós vivemos, e a diversidade presente neste ambiente, tá? Que tipo de organismos existem no planeta, que tipo de organismos estão sobrevivendo junto com a gente nesse contexto ambiental aí. Belezinha? Qualquer dúvida pode perguntar, estamos disponíveis aí. Beleza? Então vamos lá. Galera, que diversidade que nós vamos estar estudando? Quando nós falamos em biodiversidade, nós estamos falando de todos os organismos que estão vivos dentro do planeta. Um estudo de 2011 aponta que existe aproximadamente 8,7 milhões de organismos eucariontes, galera. Olha, aqui a gente só está observando os organismos que têm presença de núcleo em suas células, tá? Não estamos enumerando os organismos procariontes. E o detalhe, esse estudo ainda foi o último que eu acabei encontrando, de 2011, aponta para essa quantidade aí. Porém, nós temos poucas espécies, poucos organismos conhecidos. Nós não conhecemos nem metade de todos os organismos vivos. Para a gente ter uma ideia, não conhecemos 86% das espécies terrestres, das espécies que vivem na parte litosférica do planeta, e 91% das espécies oceânicas. Então a gente tem pouco conhecimento. Isso aqui é coisa que nós não conhecemos. Então, se a gente for pegar aqui das espécies terrestres, nós conhecemos apenas 14% e 9% das espécies que vivem no oceano. E agora, como é que a gente vai fazer para estudar tudo isso? Então, nós vamos estar relembrando alguns filósofos e cientistas que estavam trabalhando a questão da biodiversidade e o estudo da taxonomia nesse contexto aí, para compreender a biodiversidade. Então, esse cara que sempre vai estar aparecendo, galera, a gente sempre vai estar vendo sobre Aristóteles. Quem lembra que nós falamos sobre Aristóteles na última aula aí? Se puder dar um ok lá, dizer o que a gente falou sobre Aristóteles, quais ideias dele que nós trabalhamos na aula passada. Só mandar lá que já vai, o Hugo já dá um ok aí pra gente. Tá? Então, lá. Então, Aristóteles, ele trabalhava com a seguinte classificação, galera. Então, nós temos classificava de acordo com a alma presente nesse indivíduo. Então, nós temos lá na base da classificação de Aristóteles a matéria inanimada, que seria uma matéria que não apresenta alma. Tá, galera? Tranquilo? Como é que tá o slide? Tá dando para ver bem? Qualquer coisa, só dá um toque aí pra gente. Susi. Então, galera, matéria inanimada era a base da classificação aristotélica. Então, ele colocava lá no topo da classificação os seres humanos, justamente por serem dotados de razão e serem seres vivos racionais. Então, essa é a classificação aristotélica, que diferenciava plantas de animais por animais apresentarem movimento e responder a estímulos externos. Hoje nós já sabemos que plantas também respondem a estímulos. Porém, Aristóteles acreditava que apenas os animais conseguiam ter essa resposta a estímulos externos. Beleza? Já as plantas, para Aristóteles,
elas eram diferenciadas por apresentar nutrição e por reprodução. Essas eram as duas principais características das plantas. Belezinha, galera? Alguma dúvida? Professor Jorge, a Isabelle Souza está comentando que Aristóteles defendia a biogênese. Muito bom, Aristóteles, a gente já comentou na aula anterior que ela defendia ele defendia a abiogênese. Isabelle, né, que comentou? Beleza, Isabelle, prestou bem atenção no último aula, hein? Então, Aristóteles, ele já demonstrou algumas ideias acerca da origem da vida e também trabalhou bastante com a questão de classificação dos seres vivos aí. Beleza? Dentro da ideia de classificação dos seres vivos, nós vamos ter um marco, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Linneu, tá? Que ele foi um médico e botânico sueco, que é o Carolus Linnaeus, né? Que seria o nome correto dele. Esse cara lindão aqui da foto, tá? E ele publicou em 1735 sua obra mais conhecida, que era o Systema Naturae. Nessa obra de Linneu, ele apresenta a classificação dos seres vivos em minerais, plantas e animais. Só que qual foi o diferencial dessa obra? O que ele trabalhou nessa obra? Que nós utilizamos até hoje. O sistema binomial de nomenclatura dos seres vivos, que nós vamos ver como que esse sistema de nomenclatura funciona, tá? E a classificação em níveis taxonômicos. Então apresentou o conceito de taxon, que mais precisamente representa grupo. Belezinha? Qualquer dúvida, só mandar aí. Tá? Professor, o Matheus Martins pediu para você dar um oi aí pro pessoal. Pediu para dar um oi lá pra galera. Então, galera, dando um oi aí, ó. Oi, beleza? Então, quem quiser mandar um oi, manda mais um like aí. E vamos voltar aqui pro slide que tá mais bonitinho do que a minha cara aparecendo aqui, né, galera? Vamos lá. Galera, então, o que nós... Ó, o carecão aparecendo, brilhando, tá voltando. Galera, então, o que a gente vai trabalhar dentro dos grupos de classificação? A gente sempre vê isso daqui, lá no sétimo ano, sexto ano, a antiga sexta série, que é o reficofage. Galera, o que é o reficofage? É para a gente poder lembrar que o sistema de classificação vai do menos abrangente, ou seja, que tem o menor grupo de organismos, até o mais abrangente, que tem a maior quantidade de seres vivos incluídos aí. Tá? Então, aqui, ó, o que nós vamos ter? O re vai ser de reino, filo, c, classe, o de ordem, família, g de gênero, e E de espécie. Então, o que nós vamos fazer aqui dentro do reficofage? Esse gráfico, que essa tabelinha, vai mostrar para a gente mais fácil uma forma de compreender a classificação dentro do sistema taxonômico. Tá? Nós temos como unidade básica de classificação a espécie. Então, se eu pegar um grupo de espécies semelhantes e agrupar eles, eu vou ter a formação de um gênero. Tá? Então, um grupo de espécies semelhantes forma um gênero. Agora, se eu pegar gêneros semelhantes e agrupar esses gêneros semelhantes, eu vou ter a formação de uma família. Tá? Então, por exemplo aqui, se eu pegar canes familiares, que é o cachorro, isso já vai ver a parte da nomenclatura binomial. Canes familiares é a espécie. Tá? Então, eu vou ter o gênero canis, que vai ter canis familiares, canis lupus, tá? Canis latrans. Então, vamos ter outras espécies do mesmo gênero reunidas aqui. Agora, se eu pegar o conjunto de gêneros semelhantes e agrupar, eu vou estar formando uma família, que no caso dos cães, vai estar formando a família dos canídeos, ou família Canidae. Tá? Beleza, galera? Tranquilo? Então, família Canidae. Se eu pegar várias famílias semelhantes, por exemplo, pegar a família dos felinos, dos canídeos, dos felinos, eu vou formar uma ordem, que é a ordem carnívora, a ordem dos organismos carnívoros, tá? Dos vertebrados carnívoros aí. Tá? E agora, se eu pegar essa ordem, tá? Dos carnívoros e juntar com outras ordens de organismos que mamam, eu vou ter a classe dos mamíferos. Note que conforme eu vou me afastando de espécie, eu vou tendo mais seres vivos dentro desse agrupamento aí. Então, até eu chegar lá no reino animal, o reino animalia, vai ter a maior quantidade de animais possíveis dentro desse grupo aqui. Alguma dúvida? Tranquilo por aí? Belezinha! Tá? Então, aqui a gente trabalhou o conceito de espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Mas como é que eu posso aplicar isso daí? Tem esse exemplo aqui, ó. Olha só, o canis familiares aqui que eu já estava comentando. Lembrando que sempre quando eu começo de espécie,
é do menos abrangente até o mais abrangente. Olha só a quantidade de seres vivos no reino animal junto com o cão, junto com o cachorro ali. Né? Então aqui embaixo eu vou ter o cachorro doméstico, canis familiares, aquele cachorrinho que você tem na sua casa. Tá? Eu vou pegar esse cachorrinho e vou juntar com outros seres vivos dentro do mesmo gênero. Então vou pegar canis familiares, canis lupus, canis latrans e vou ter o gênero canis. Então eu vou ter a família Canidae, família dos canídeos, tá? Onde tem o cachorro, a raposa, tá? Onde eu tenho também o lobo, o coiote também, quase me fugiu a cabeça agora, deu para lembrar, o coiote também está entre os canídeos. Eu posso estender ainda mais, abranger ainda mais seres vivos, se eu subir para um nível taxonômico de ordem. Então a ordem carnívora vai envolver todos os carnívoros. Tá? Então aqui eu tenho até os grandes felinos envolvidos na ordem carnívora. Tá? Se eu agrupar todas essas ordens e incluir todos os seres vivos que mamam, olha aqui, ó, inclusive até aparece aqui, ó, um ser humano dentro da classe mamália. Então o que nós temos de semelhantes? Nós temos de semelhança com os cães, que a gente pode observar aqui nessa tabela aí. Quem souber a resposta manda aí daqui a pouco, beleza? O que nós temos de semelhança com os cães, só observando essa tabelinha aqui. Tá? Então nós vamos trabalhar também, eu tenho subfilos, então eu posso ter subclasse, infraclasse, subordem, superordem, tenho várias outras categorias aí, só que aqui eu só estou destacando para vocês as principais categorias taxonômicas, lembra lá, Rheficophaga, tá? Então eu vou pegar dentro do subfilo dos vertebrados, eu vou juntar todos os organismos que estão presentes nesse subfilo, que é os vertebrados, e vou juntar para formar o filo cordato. O que é o filo cordato? Notocorda é uma estrutura que vai ser apresentada por um grupo de organismos, tá? Que ela vai servir como um molde para o desenvolvimento da coluna vertebral, essa notocorda. Tá? Vai servir como um molde que vai estar presente durante o desenvolvimento embrionário. E nesse desenvolvimento embrionário, essa notocorda é a característica presente em todos os organismos do filo cordata. Então, para ser cordata, tem que apresentar notocorda. E agora, se eu pegar esses organismos que têm notocorda e juntar com outros organismos que não apresentam notocorda, como a gente vai ver aqui, ó, a estrela no mar e o anfioxo, tá? Nós vamos formar o reino animal, que a gente vai ver daqui a pouquinho as características desse grupo aí. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma resposta? Tudo ok. Beleza! Galera, Linneu também, além de propor as categorias taxonômicas, Linneu também propôs o que nós chamamos de nomenclatura binomial. Tá? Vamos analisar aqui essa coisa linda e maravilhosa que é o milho. Quem foi no Subway lá sabe que você vai colocar mais milho, sempre vai colocar mais milho, né? E o milho é o único sobrevivente depois de uma bela alimentação. Tá? Quem curtiu aí, ó, a tentativa de piada, dá um ok. O único sobrevivente é uma bela alimentação aí. Tá? O feijão também, às vezes sai junto. Galera, então vamos continuar aí. Então aqui eu tenho o nome científico do milho, o nome espécie do milho. Por que a gente vai utilizar a nomenclatura binomial? Por que nós vamos utilizar o nome científico? Justamente para facilitar a compreensão entre os cientistas que estão no mundo aí. Então se eu chegar lá, por exemplo, nos Estados Unidos e falar que eu vi um cachorro, possivelmente eles não vão entender o que é um cachorro, tem que falar na língua deles. Tá? Mas se eu souber a nomenclatura científica, eu vou falar, eu vi um canis familiares. Então, eles vão entender que aquilo trata-se de um dog, de um cachorro cachorro pra gente, dog pros americanos, inglês, sei lá. Inglês não é meu forte aí, galera. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o nome científico do milho, ZA+. Como que eu vou montar essa nomenclatura aqui? O nome da espécie é esse nome e sobrenome que a gente tem aqui, tá? Então, a primeira parte do nome é o gênero, vai indicar o gênero. Então, tem o gênero Zea. Aqui eu vou ter o epíteto específico, tá? Antigamente o pessoal falava que essa parte aqui chamava-se espécie. Não, galera. Espécie são os dois nomes juntos. Esse daqui é só o complemento, que vai dar nome junto com o gênero da espécie. Existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir aqui, tá? Para a nomenclatura
biológica, nomenclatura binomial. Primeiro, tem que ser escrito em latim. Tá? Então, optou-se por utilizar uma língua morta justamente para não criar privilégios para as línguas existentes. Tá? Então, para facilitar a compreensão aí entre todas as nacionalidades. Eu poderia utilizar a língua portuguesa, poderia estar utilizando o inglês, porém, para não criar privilégios, optou-se pela nomenclatura binomial em latim. Tá? Além disso, de ter escrito em latim, nós temos uma outra característica aqui, que é o nome do gênero sempre com inicial maiúscula. Olha aqui, ó, o Zéa inicia-se com inicial maiúscula, mas notem que o epíteto específico ele vai iniciar com minúscula. Tá? Então, sempre gênero com inicial maiúscula e o epíteto com inicial minúscula. Tranquilo até aí, beleza? Alguma dúvida? Sossegado? Tá, então vamos lá para a próxima. Sempre deve estar destacado do texto. Geralmente a gente vai destacar o nome científico do texto utilizando itálico, negrito ou sublinhado. Essas são as três formas de fazer o destaque do texto. Notem que aqui onde está escrito Zéa mais, que é o nome do milho, ele está em itálico. Itálico é a letrinha deitadinha aqui. Ah, professor, mas eu não consigo escrever essa letra deitadinha aí quando estou escrevendo no meu caderno. Eu não consigo escrever em negrito. O que você faz? Você sublinha, tá? Então, sublinhado é mais utilizado quando você está fazendo escrita manual. Alguma dúvida, galera? Professor Jorge, a Jéssica Eduarda está fazendo o seguinte comentário aqui, ó, que a nomenclatura binomial, o primeiro nome é o gênero e o segundo é a espécie. Regras de nomenclatura: o gênero é geralmente designado para um substantivo, o qual deve ser escrito com inicial maiúscula, a espécie escrito em minúscula e sempre em negrito. Então, assim, extremamente participativo. A Jéssica, é o seguinte, você comentou aqui, ó, que o segundo nome é espécie, tá? Antigamente chamava-se de espécie, só que o que a gente tem aqui? O nome da espécie são os dois nomes juntos, tá? Só o nome mais aqui, nesse caso, vai ser o epíteto específico. No mais, tudo certinho, seu comentário, tudo tranquilo lá, tá? Lembre-se, gênero e epíteto específico vai formar espécie. Se eu colocar só mais aqui, eu não vou estar descrevendo a espécie, tá? Eu posso ter um outro ser vivo que tem um gênero diferente, porém tem o mesmo epíteto específico aí, tá? Então, aqui nós temos gênero e epíteto formando espécie. Isso é muito importante, tá? Pode ser escrito em negrito, sim, pode ser escrito em negrito. Se você está escrevendo no seu caderno, você destaca ele de alguma forma. Geralmente a gente utiliza o sublinhado. Só que lembrando, quando vai fazer o sublinhado, você tem que sublinhar o primeiro nome separado do segundo nome. Você não pode fazer uma linha inteira com os dois nomes aí, galera. Isso daí faz parte da regra de nomenclatura binomial. Beleza? Vamos lá para outra característica. Galera, se eu souber somente o gênero, do organismo que eu estou estudando, tá? Eu vou ter, por exemplo, se eu não soubesse que é o milho, se eu soubesse que é um outro gênero uma outra espécie do mesmo gênero, só colocaria Zéa sp. Esse daqui, ó, sp significa espécie. Então, gênero Zéa é uma espécie dentro do gênero Zéa. Eu posso ter Canis sp. Quando eu falo Canis sp, eu posso estar falando do Canis familiaris, posso estar falando do Canis lupus, do Canis latrans. Se eu falar em Felis sp, Felis catus, Felis pardalis, tá? Então, são várias espécies envolvidas dentro do mesmo gênero. Um outro exemplo que a gente pode ter: Panthera leo, Panthera tigris e Panthera onca. Eu quero representar só o gênero, então eu coloco Panthera sp. Beleza? Se eu coloquei lá no texto, a primeira vez lá eu escrevi o milho é representado pelo Zéa mais. O nome científico do milho é Zéa mais. E eu vou escrever novamente Zéa mais, eu não preciso escrever o nome completo. Eu posso colocar aqui, ó, a forma abreviada, tá? A forma abreviada eu só vou colocar quando aparece pela segunda vez o nome científico no texto. Caso não apareça o nome científico a primeira vez, tem que colocar o nome completinho. Belezinha, galera? Dúvidas podem mandar aí.
Agora, se eu sei que a base de uma classificação taxonômica é a espécie, eu preciso definir espécie. Tá? Uma das primeiras definições que nós temos de espécie aqui é que eram organismos semelhantes entre si e capazes de intercruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Galera, aqui nós temos um probleminha nessa definição aqui, ó. Tá? Organismos semelhantes capazes de intercruzar em condições naturais. E o que eu falo? Dos fósseis, galera. Como que eu posso verificar que o fóssil é de uma espécie se eu nunca vi, por exemplo, um dinossauro cruzando? A gente nunca viu um dinossauro intercruzando em condições naturais, nem produzindo descendentes férteis. Como que eu vou trabalhar os fósseis? E os organismos se reproduzem assexuadamente, como as bactérias. Como que eu vou classificar eles dentro de uma espécie? Tá? Então existe uma outra forma que a gente está utilizando dentro da taxonomia para a gente poder estar definindo espécie, que é a definição filogenética de espécie. Mas para a gente poder compreender o conceito conceito de espécie filogeneticamente, a gente tem que compreender também a classificação, a sistemática desses organismos. Além disso, o que a gente vai fazer com os híbridos? O que são híbridos? Olha aqui, ó. Eu tenho o leão, Panthera leo, e o tigre, Panthera tigris. Para eles serem da mesma espécie e produzirem descendentes férteis, o que acontece se eu cruzar um leão, que é a Panthera leo, com um tigre, Panthera tigris? Olha só que casal lindo, maravilhoso. E o filhão aqui, o ligre. Tá? Então, como é que eu vou classificar os híbridos dentro do conceito de espécie? Eles são uma espécie à parte ou são uma espécie intermediária? Tá? É nesse critério que a gente vai trazer a sistemática filogenética para poder ajudar a responder essas questões. Então, para a gente poder compreender sistemática, a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui agora, tá? Dentro da linha evolutiva. Lembrando, nós trabalhamos evolução na aula anterior. As ideias de Darwin e as ideias de Lamarck. Tá? E partindo dessas ideias de Darwin, principalmente, da teoria sintética da evolução, nós vamos trabalhar alguns conceitos aqui que vai ser a árvore filogenética que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Primeira coisa, dois conceitos fundamentais de sistemática: anagênese e cladogênese. Quando nós falamos em anagênese, são os acontecimentos que acontecem no decorrer do tempo. Tá? Lembra, anagênese está sempre relacionado ao tempo. A gente já vai ver um desenho que vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, se um organismo sofre uma mutação, aconteceu no decorrer do tempo. A recombinação gênica é um evento de anagênese aí. Já quando eu tenho um evento cladogênico ou uma cladogênese, eu tenho uma ruptura com a coesão original. Se eu tenho, por exemplo, uma espécie lá de formiga e esses indivíduos são separados em duas populações. Notem que a partir de agora a gente não está trabalhando o indivíduo, a gente está trabalhando populações. Eu separo essa formiga em duas populações por um evento, uma barreira geográfica, por exemplo, eu tenho um evento de cladogênese. É algo que acontece geograficamente, por exemplo. Tá? Vamos entender melhor? Olhando para esse gráfico aqui, ó. Aqui eu estou representando a anagênese, o tempo passando. Tá? Então, se eu for seguir essa linha reta aqui, sem considerar os nós que estão apresentados aqui, eu tenho anagênese. Porém, aqui, ó, nesses pontos de separação, eu vou ter o que nós chamamos de cladogênese, um evento de ruptura. Esse evento de ruptura formaram espécies diferentes. Tá? Para a gente poder entender esses eventos de ruptura, nós temos esses dois desenhos aqui. O primeiro desenho, ele vai estar mostrando para a gente como que acontece a anagênese. Então, aqui eu posso considerar uma população de camundongos, parece isso daqui, né? Tá? E nessa população de camundongos, começa a acontecer alguns eventos dentro da mesma população. Estão vendo que não tem nenhuma ruptura aqui, é a mesma população que está sofrendo alterações no decorrer do tempo. Isso é anagênese. Porém, se eu tenho aqui, ó, uma população de camundongo, e essa população de camundongo é separada geograficamente, tá? Eu posso também ter a separação por nicho. O que é separação por nicho? Um grupo de camundongos começa a se alimentar durante o dia, o outro grupo de camundongos começa a se alimentar durante a noite. Então, como eles não têm mais contato para poder reproduzir, acabam formando espécies diferentes.
tá? E a cladogênese vai gerar especiação. Tá? O que é especiação? É a formação de novas espécies. Então aqui, ó, se eu separei essa população de camundongo, vamos supor que aqui eu tenho um rio, separou os dois. Surgiu um rio do nada ali, do além, e separou em camundongo A e camundongo B. Cada grupo de camundongos aqui vai sobreviver de uma forma, tá? Vai ter um ambiente dando uma pressão seletiva diferente para cada um deles. Tá? Então, com o tempo, eles não vão ser mais capazes de intercruzar entre si, formando espécies novas. Então, aqui eu tenho a espécie do camundongo verde e aqui eu tenho a espécie do camundongo vermelho. Tá? Esse camundongo verde aqui, por exemplo, surge um evento que um grupo deles começa a ter hábitos arborícolas. Tá? Então, o camundongo amarelo tem hábitos arborícolas e o camundongo laranja, acho que ele é um laranja, não dá para ver muito bem a cor, ele começa a ter hábitos, por exemplo, de forrajamento. Então ele vai estar ali sempre no solo, procurando detritos ali para se alimentar. Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Belezinha? Qualquer dúvida é só mandar aí. Suci. Tá? Então, aqui eu tenho o evento de anagênese, que sempre vai acontecer no decorrer do tempo, e um evento de cladogênese, que eu preciso ter um evento de ruptura para que essa cladogênese e essa especiação possa acontecer. Olha só que legal, um outro exemplo de especiação, ou seja, formação de novas espécies. Eu tenho aqui, ó, a borboleta A, que ela ficou isolada geograficamente de outro grupo de borboleta. O que acontece? Como eu tenho pressões de seleção ou pressões seletivas diferentes, eu vou formar duas espécies diferentes. Então, aqui eu tenho um exemplo, um evento de cladogênese, isolando geograficamente os dois grupos. Tá? Então, aqui surgiu um rio que separou uma montanha que separou os dois agrupamentos de borboletas. Dentro desse grupo aqui, ó, ele continuou os eventos de anagênese, tá? Não tem ruptura aqui, então eu chamo de anagênese, até formar uma outra população de borboletas. E aqui também, olha só, a anagênese acontecendo por pressão seletiva diferente, formando um outro grupo de borboletas. Tranquilo, galera? Tá? Então aqui eu estou mostrando como que acontece a especiação, como que a anagênese e a cladogênese elas estão inseridas dentro desse contexto aí, belezinha? E a partir disso, a gente consegue ter o conceito filogenético de espécie. Galera, o conceito filogenético de espécie eu encontrei bem interessante. Na literatura, vocês vão encontrar no livro da Sônia Lopes e do Sérgio Rosso. Eles trazem bem definida essa questão filogenética aí. O que ele está dizendo? Que o conceito filogenético é espécie é uma população ou grupo de populações. Notem, pessoal, não estou mais trabalhando com indivíduos. Eu estou trabalhando com populações de seres vivos, definidas por uma ou mais condições derivadas, ou seja, condições que surgiram por processo de cladogênese e anagênese, constituindo o menor agrupamento taxonômico reconhecível, aquele agrupamento que eu consigo reconhecer pelas características. Beleza, galera? Importante lembrar do conceito filogenético. Além da proposta filogenética de espécie, nós temos as propostas de classificação dos seres vivos. Tá? Hoje ainda está sendo atualizado, existem novas propostas de classificação, porém nós vamos trabalhar duas hoje. Tá? A primeira foi determinada por Whittaker em 1969. Já na década de 80 e 90, Woolsey e, se não me engano, Lee Margulies, não sei como é que se chama o nome da cientista, também fizeram uma proposição. Whittaker ele analisou as características dos seres vivos e separou em 5 grandes reinos de seres vivos, que é o grupo do reino Monera, Protista, Fungi, Planta e Animália. Então, eu tenho aqui bactérias, protozoários e algas, fungos, plantas e animais. Tá? Já pela proposta de Woolsey, eu tenho a classificação em 3 domínios. As arqueias, que vão ser bactérias que elas têm uma capacidade de sobrevivência, são extremófilas, tá? Elas conseguem sobreviver em ambientes extremos. As bactérias mais comuns que estão no nosso cotidiano aí, inclusive
na nossa flora intestinal e também presente no nosso corpo, de maneira geral, e o grupo dos eucariotas, ou eucária. Tá acabando a bateria aqui, só um pouquinho. Acontece, galera. Vamos lá, vamos procurar o carregador aí. Tá? Enquanto o senhor tá falando, procurando o carregador, vamos dar continuidade aqui no slide. Tá? Então, primeiro, baseando-se na proposta do Whittaker e de Use, que é de 3 domínios, o Use ele utilizou o RNA ribossômico, tá? Então está utilizando um pouquinho da biologia molecular para estar trabalhando aí, tá? Já a proposta do Whittaker não utilizava tanto a questão de biomolecular, mas eram características observáveis nos organismos aí, tá? Valeu! Qualquer dúvida, galera, é só mandar aí, tá? Baseante nisso, nós temos uma proposta também de classificação utilizando os conceitos de anagênese e cladogênese. Deixa eu colocar uma perguntinha aqui, mas acho que não apareceu. Então, mas vamos lá. Então, galera, eu consigo observar aqui a anagênese e a cladogênese. Tá? Onde que eu consigo encontrar a cladogênese aqui, ó? Nos nós, ó, é importante. Sempre onde eu tenho nó, são eventos de ruptura que estão acontecendo, que são os efeitos da cladogênese aí. Se eu observar aqui somente a linha e o tempo passando, eu tenho os efeitos da anagênese. Então aqui eu tenho a proposta dos 3 domínios, bactéria, arquea e eucária. O que diz essa proposta e o que ela está de acordo com a sistemática filogenética aqui? Que eu tenho um ancestral comum, tá? Que sofreu uma ruptura e separou em 2 grupos. Eubactérias, que são as bactérias mais comuns no nosso dia a dia, os procariontes que estão no nosso cotidiano. Nós temos aqui a separação desse ancestral comum indo para um outro grupo que sofreu uma nova ruptura, um novo evento de cladogênese, formando as arqueias, que são as bactérias metanogênicas, por exemplo, que conseguem sobreviver em ambientes extremos, as extremófilas, a diferentes tipos de pH, conseguem sobreviver também a diferentes a pressões exorbitantes, inclusive são bactérias que vivem em fundos oceânicos. Tá? Então nós temos as arqueias e formou o grupo eucária, onde estão os protistas, as plantas, os fungos e os animais. Então na proposta, aqui eu consigo olhar as propostas dos reinos de Whittaker e também nós temos a proposta dos 3 domínios. Detalhe, galera, existem estudos mais recentes que estão não trabalham com protoctistas ou protistas mais, tá, galera? Eles trabalham com organismos eucariontes unicelulares. Então, em breve a gente já vai ter mais novidades dentro da classificação dos seres vivos. Vamos extrapolar um pouquinho e vamos trabalhar alguns exercícios dentro desses temas que a gente viu agora. Alguma dúvida, galera? Susi, tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Vamos analisar aqui, ó. Observe essas figuras de diferentes invertebrados marinhos. Então, aqui nós vamos ter 5 vertebrados que eles vivem em um ambiente comum, tá? São vertebrados que vivem no ambiente marinho. É correto afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais consiste em ter todos. Galera, quando eu falo em convergência adaptativa, significa que eles adquiriram características, tá? Adquiriram algumas características, eles têm características que ocorreram de acordo com o ambiente onde eles vivem. Ou seja, eles são de diferentes grupos, porém eles vão apresentar características semelhantes por pressão seletiva do ambiente onde eles vivem. Então, o que eles têm em comum aqui? Primeiro, vamos analisar. Forma do corpo e membros semelhantes a remos. Todos têm a forma do corpo semelhante e têm membros semelhantes a remo? Essa é uma dúvida que a gente já vai estar discutindo aí. Linha lateral e corpo revestido por escamas. Opa, será que um golfinho tem o corpo revestido por escamas? Será que um pinguim tem um corpo revestido por escamas? Eu já posso escolher essa questão aí, né? Essa alternativa. C. Nadadeiras e brânquias nas laterais do corpo. Todos têm nadadeiras e brânquias? Ou tem algum ser vivo que não tem? Alguém já viu as brânquias aqui no pinguim? Óbvio que no desenvolvimento embrionário eles vão apresentar essas características. Porém, na fase adulta eles já não vão apresentar aí, tá? Então também posso
excluir a letra C. Pescoço comprido e dentes afiados. Galera, todos vão apresentar dentes afiados aqui, tá? Um pinguim, por exemplo, vai apresentar... Uma vez eu vi até numa questão do vestibular que o bico é o dente das aves, né, galera? Bem interessante essa questão. Mas o que nós vamos ter aqui? Forma do corpo e membros semelhantes a remos. Olha, todos eles vão ter um corpo no formato aerodinâmico. Isso facilita conforme ele vai cortando a correnteza ali para poder nadar de uma forma melhor. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Assim, professor, a Samantha Couto está participando aqui. Ela pergunta o seguinte ali. Espécies que são parentes próximos formam o segundo grupo taxonômico, o gênero. Os gêneros mais próximos evolutivamente formam famílias, e estas são agrupadas em ordem, que reunidas formam as classes e várias formam um filo, e estes os reinos. Está correto? Isso. Então a gente trabalha aquele agrupamento, galera. Aquele agrupamento dentro do Reficofage lá. Então eu tenho grupo de espécies semelhantes formando um gênero, grupo de gêneros semelhantes formando famílias, famílias semelhantes ordens, ordens semelhantes. Se eu agrupar essas ordens, eu vou formar classes, classes semelhantes filos, e filos semelhantes vão formar o reino, tá? Dentro das categorias taxonômicas. O detalhe é que essas categorias taxonômicas, elas foram construídas numa época em que nós trabalhávamos o modelo gradista de classificação. Nós não trabalhávamos a relação evolutiva entre eles ainda, tá? Então a sistemática de filogenética, a filogenia é um conceito mais recente dentro da biologia aí, beleza? Tá? Então, esse exercício tranquilo, de boa. Próximo exercício. Galera, aqui a gente vai estar falando de especiação nesse exercício aqui, Universidade Federal de Minas Gerais. Comportamentos que favorecem a dispersão também promovem geralmente a especiação. Ó, quando eu falo em comportamento, eu estou falando em nicho ecológico, tá? Praticamente já dando a resposta ali, tá? Então, quando eu falo em comportamento, eu estou falando dentro de nicho. Tá? É correto afirmar que entre os comportamentos que costumam favorecer a especiação, você inclui ocupação de novos nichos. Tá? Então aqui eu já passei a resposta na hora que eu falei de comportamento que favorece a dispersão. Lembra quando eu comentei lá das espécies de camundongos, que um começa a se alimentar, tem um comportamento mais arborícola, e o outro tem um comportamento de forrageamento? Quando eu falo nesse sentido, eu tenho a ocupação de novos nichos, tá? Porque eles estão tendo interação com outros organismos e com outras plantas, por exemplo. Tranquilo, galera? Belezinha? Pessoal, então dentro de biologia, a gente já trabalhou a questão de evolução, além da questão de evolução, a gente também trabalhou a questão de origem da vida, e agora nós trabalhamos a classificação dos seres vivos e também um pouquinho da sistemática filogenética. Belezinha? Qualquer dúvida, só mandar lá no Facebook, estamos à disposição, belezinha? Valeu, galera! Falou!